O ano era 1887. Faltava pouco para o Brasil abolir oficialmente a escravidão, mas dentro do Palácio de Petrópolis, a liberdade parecia um conceito ainda muito distante para certos tipos de gente. E entre essas gentes estava Clara Amarante. Nascida filha de lavadeira e pai desconhecido, Clara fora levada aos 11 anos para servir como ajudante de costura em um ateliê da corte imperial. Desde então, viveu entre tecidos finos, rendas importadas e os sussurros da aristocracia que pensava que os criados não tinham ouvidos. Mas Clara ouvia e via, muito mais do que deveria. Era ainda madrugada quando ela entrou pela porta dos fundos do palácio da princesa Isabel, onde a costura para o novo vestido de gala deveria ser finalizada antes da noite. O tecido? Seda francesa azul safira. O modelo? Um segredo, como tudo naquela casa. Clara se sentou à máquina antiga de ferro pesado e iniciou seu ritual. Linhas, agulhas, silêncio. Mas algo estava errado naquela manhã. O vestido que deveria estar sobre o manequim havia desaparecido. O ateliê estava revirado. Alguém o abrira à noite. Mas quem? Dona Bernadette não ia deixar isso assim, murmurou Clara, referindo-se à temida chefe de costura que tratava as meninas como parte da mobília. Ela saiu discretamente, pé ante pé, cruzando corredores e se embrenhando por entre tapeçarias que conhecia como a palma da mão. Chegou à sala lateral, onde havia um pequeno armário trancado há meses, mas naquele dia a fechadura pendia aberta. Dentro, dobrado com precisão militar, estava o vestido desaparecido. Mas não era só isso. Sobre ele, uma carta, escrita à mão com tinta preta. Se você está lendo isso, já é tarde demais. O vestido esconde mais do que costura fina. Cale-se, ou todos pagarão. O coração de Clara bateu tão forte que pensou que ouviriam no andar de cima. Quem teria escrito aquilo? E o que significava esconde mais do que costura fina? Estaria algo costurado dentro da peça? Ela apanhou o vestido com mãos trêmulas e levou-o de volta ao ateliê. Precisava examinar aquilo antes que alguém a visse. No forro interno, sob a terceira camada de tecido, algo duro tocava sua mão. Era uma pequena tira de pergaminho, costurada com linha invisível. Um nome, um local, uma data. Rafael D., Arsenal da Marinha, 14 de maio. Rafael D. O nome lhe soava familiar. Muito familiar. Se você está gostando dessa história, aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo de onde você está assistindo. Isso ajuda demais a espalhar nossas histórias e fortalecer nosso trabalho com contos de época. Já conhece alguém que vai amar essa história de intriga, costura e poder escondido? Compartilha agora mesmo. Clara escondeu o pergaminho em seu espartilho e se recompôs a tempo de ouvir os passos de Dona Bernadette chegando. A chefe entrou esbaforida. "O que você faz aí, menina? Já são 7 horas." "Terminei os ajustes, senhora", respondeu Clara, com a calma de quem acabara de descobrir um segredo imperial. "A princesa quer o vestido antes do almoço. E olha lá se não for você a entregar pessoalmente", disse Bernadette, já saindo sem olhar para trás. Entregar pessoalmente. Clara sentiu o mundo girar. Nunca lhe era permitido subir sozinha, muito menos entregar algo à princesa. Alguém estava mexendo os fios por trás das cortinas, e ela, uma simples costureira, estava presa no meio de um bordado maior do que imaginava. Clara subiu os degraus de mármore do palácio como quem pisa sobre brasas. O vestido dobrado em seus braços pesava mais do que devia, e não era só a seda francesa que o tornava assim. Sabia que levava consigo algo proibido, perigoso, algo que talvez nem devesse ter visto. As criadas não subiam ao andar dos nobres, mas naquele dia ninguém pareceu estranhar sua presença. Guardas a ignoraram e os criados se afastaram respeitosamente.
Um corredor silencioso a conduziu até o quarto de repouso da princesa. A porta se abriu antes que Clara tivesse tempo de bater. Entre, menina, disse uma voz grave, que não era a de Isabel, era de um homem. No centro do aposento, de costas para a porta, um senhor de aparência distinta examinava um mapa aberto sobre a mesa. Vestia farda de gala da marinha, com insígnias douradas reluzindo à luz da manhã. Ao lado dele repousava um chapéu com bordado prateado. Almirante Rafael de Sá. O nome no pergaminho. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Pode deixar o vestido ali, disse ele sem virar-se. Ela obedeceu em silêncio, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Você é a costureira, certo? Perguntou o almirante, agora se virando. Seus olhos eram de um azul claro e intenso, contrastando com a pele tostada do sol naval. Sim, senhor. Clara Amarante. Amarante, ele repetiu, pensativo, como se reconhecesse o sobrenome. Você cresceu aqui na corte? Desde os 11 anos, senhor. Fui trazida pela senhora Bernadette. Ele se aproximou lentamente, com as mãos para trás. Seu olhar não era ameaçador. Era curioso. Clara, sabe costurar segredos? Perguntou ele, sem ironia. Ela não soube o que responder. O silêncio durou segundos demais. Porque há quem diga que um vestido pode conter muito mais do que um corpo, ele concluiu, enigmático. Antes que ela pudesse falar, a porta se abriu novamente. Era a princesa Isabel. Ah, Clara, disse a princesa com um raro sorriso. Que bom que você mesma trouxe o vestido. Ela passou pelo almirante e pegou a peça das mãos da jovem. Está perfeito, como sempre. Olhou nos olhos de Clara. Pode aguardar ali fora, por favor. Clara fez uma reverência e saiu, mas deixou a porta entreaberta. Do lado de dentro, escutou murmúrios abafados entre a princesa e o almirante. Não captava tudo, mas algumas palavras ficaram claras como cristal. Precisamos agir antes do dia 14. Se o manifesto cair nas mãos erradas, a costureira pode ser útil ou perigosa. O sangue de Clara gelou. Havia acabado de se tornar peça de algo muito maior e ainda não sabia de que lado do tabuleiro estava. Do lado de fora do palácio, naquele mesmo instante, um homem a cavalo observava os portões. Não usava uniforme, mas levava consigo um distintivo escondido sob o paletó. Seu nome era Miguel Sanches, e sua missão era clara: descobrir quem era a costureira envolvida com a conspiração monárquica. Mas Miguel não era apenas um investigador. Ele conhecia Clara, e ela não fazia ideia. Clara desceu os degraus do palácio com o coração acelerado. O vestido fora entregue, mas a ameaça agora estava estampada em sua memória, e o nome no pergaminho ecoava com cada passo. Rafael D. Ele a havia olhado como quem enxerga algo além, como quem reconhece um rosto que não deveria existir. Ela caminhava distraída pelo jardim de hortênsias reais quando viu do outro lado das grades um homem de chapéu abaixada observando o palácio. Não era um dos criados, não era um nobre, mas tampouco parecia um simples visitante. Algo no modo como ele a fitava fez Clara parar. O homem ergueu levemente o chapéu e por um segundo, apenas um segundo, sorriu. Ela desviou o olhar, tentando afastar a estranha sensação de familiaridade. Naquele mesmo instante, dentro de uma cocheira improvisada ao lado do palácio, esse homem, Miguel Sanches, retirava um pequeno caderno de anotações do bolso e rabiscava com rapidez. Clara Amarante, 22 anos. Criada do palácio. Envolvimento possível com documento sigiloso interceptado. Alvo sob vigilância. Miguel fora designado pelo ministro da Guerra para descobrir o paradeiro de um manifesto abolicionista roubado de dentro do arsenal da Marinha. O último indício. Um vestido que teria saído do palácio costurado com mensagens escondidas.
E segundo os registros, apenas uma costureira havia tocado naquele vestido nos últimos 2 dias. Clara. Mas Miguel escondia algo ainda maior. Conhecia a moça de muito antes de ela pisar na corte. No ateliê, Clara tentava retomar o trabalho, mas seus dedos estavam inquietos. Dona Bernadette ainda não havia voltado, e as outras costureiras cochichavam entre elas, ignorando sua presença, como de costume. Ela se dirigiu à sala de provas, onde ficavam os moldes antigos. Abriu uma caixa de recortes e encontrou algo que não deveria estar ali. Uma fotografia desbotada. Um retrato de 3 pessoas. Uma mulher com traços semelhantes aos seus, um homem de farda e uma criança. Ela. Era ela. No verso da foto, rabiscado com grafite fraco. Para Clara, quando for segura a verdade. Suas mãos tremiam. Nunca vira aquela foto antes. Como ela fora parar ali. Antes que pudesse escondê-la, a porta rangeu. Miguel estava à sua frente. Perdão, senhorita. Estava procurando a sala de entrega. Clara enrijeceu. Por aqui não há saída, senhor. Ele deu um passo à frente, como se examinasse seu rosto com mais atenção do que deveria. Você se chama Clara, não é? Sim. Por quê? Miguel hesitou. Por um instante, pensou em contar. Mas ainda não era hora. O nome me pareceu familiar. Só isso. Ele tirou o chapéu. Miguel Sanches, a serviço da segurança da princesa Isabel. Clara sentiu o mundo girar. Ele era da guarda. Então já sabiam do pergaminho? Estariam testando-a? A senhorita viu algo incomum no vestido azul safira entregue hoje? Ele perguntou direto. Clara gelou. Sua voz falhou ao responder. Não, nada além da beleza do tecido. Miguel a olhou por mais um segundo que durou uma eternidade. Depois, apenas assentiu. Se lembrar de algo, me procure. E saiu. Nos corredores superiores, naquele mesmo instante, o almirante Rafael de Sá fechava uma carta com um selo de cera. A entrega era urgente. O conteúdo, um nome, um local, uma ordem de silêncio absoluto. E no rodapé da carta, uma frase em letras inclinadas. Ela já sabe, mas ainda não sabe quem é. Clara passou a noite em claro. A fotografia escondida sob o colchão, o nome do almirante ainda ecoando em sua mente e o olhar do estranho Miguel, tudo a corroía por dentro. Quem era a mulher ao seu lado na imagem? Sua mãe? E o homem de farda? Seria ele, Rafael D. Enquanto a corte se preparava para o tradicional baile de São Jorge, Clara fazia perguntas discretas às cozinheiras mais antigas, e entre suspiros e olhares de canto, uma delas, Dona Conceição, murmurou enquanto limpava as mãos num pano. Aquele retrato parece muito com Dona Amália. Quem? Amália de Sá. Era dama de companhia da princesa mãe. Sumiu de repente, sem velório, sem carta. Isso faz mais de 20 anos. De Sá? Clara repetiu. Sim, filha bastarda de um almirante. Dizem que engravidou de um criado e foi exilada em Minas. Nunca mais se falou dela. Clara saiu do quarto tremendo. Amália de Sá. Seria possível? E se Amália fosse sua mãe? E o almirante, seu avô? Tudo começava a se encaixar, exceto por uma coisa, porque ninguém jamais lhe contara. Na sala reservada da Guarda Imperial, Miguel recebia ordens diretas do Ministério. Identificar, capturar e isolar Clara Amarante. Documento confidencial comprometido. Cuidado, há ligações com a família de Sá. Miguel segurava o papel com raiva contida. Sabia que Clara era inocente, mas as ordens não deixavam margem para dúvidas. Ainda assim, havia algo que ele precisava fazer antes. Foi até a casa de um velho amigo, Padre Olavo, ex-confessor da nobreza. Ao mostrar a ele a foto de Clara com os pais, o padre empalideceu.
Deus do céu! Essa moça não sabe quem é? Miguel apenas balançou a cabeça. Padre Olavo tirou uma caixa de registros do orfanato da Irmandade do Carmo. E ali, com caligrafia fina, estava registrado: Clara de Sá Amarante, nascida em 3 de novembro de 1865, filha de Amália de Sá, pai desconhecido, entregue aos cuidados da costureira Bernardete por ordem de Rafael de Sá. Miguel apertou os punhos. Rafael não apenas sabia, ele havia escondido Clara em plena corte. Enquanto isso, no palácio, Clara retornava ao ateliê e encontrou sobre sua bancada um envelope dobrado com um lacre simples, sem remetente, apenas seu nome escrito à mão. Não confie em ninguém. Venha esta noite ao Salão do Oriente. Traga o retrato. Era um convite? Uma armadilha? Ela hesitou. Mas já não havia caminho de volta. Gostando da história? Então aproveite agora e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos. Deixe seu like se essa trama está te prendendo. Comenta aqui de onde você está assistindo e o que você acha que Clara vai encontrar no Salão do Oriente. E claro, compartilhe com quem ama boas histórias de época cheias de mistérios. Naquela noite, Clara prendeu os cabelos, escondeu o retrato sob a saia e seguiu pelos corredores silenciosos até o Salão do Oriente, um dos mais antigos da ala leste. As tapeçarias orientais balançavam levemente com o vento da janela entreaberta. Havia uma vela acesa no centro da sala, e ao lado dela, um homem sentado à sombra. "Trouxe o retrato?" perguntou a voz grave. Ela assentiu. Ele se aproximou da luz. Era Rafael de Sá. "Clara, precisamos conversar." A sala estava em silêncio. A única chama viva era a vela sobre a mesinha redonda. Clara tremia, não pelo frio da noite, mas pela proximidade de um nome que agora tinha rosto. Rafael de Sá, almirante da Marinha Imperial. E, talvez, seu avô. "Você sabia?" Clara perguntou, a voz embargada. "O tempo todo? Quem eu era?" O almirante respirou fundo. Seu rosto estava cansado, mas não havia desvio em seu olhar. "Eu sabia, sim." Clara deu um passo atrás, ferida. "E por que me esconderam? Por que fui criada entre agulhas e silêncio? Como criada, como invisível?" "Porque era a única forma de mantê-la viva." Ele respondeu com pesar. "Sua mãe, Amália, foi expulsa da corte por me desafiar. Ela se apaixonou por um homem negro, livre, que trabalhava nos Correios da Marinha. Isso era inaceitável." Clara apertou os punhos. "Meu pai era negro?" sussurrou. Rafael assentiu. "E foi por isso que ele... Assassinato forjado como acidente. Ele foi morto 3 dias antes de você nascer. Amália tentou fugir com você, mas foi pega. Eu intervi. Era tarde demais para protegê-los como pai ou avô, mas ainda podia escondê-la. A única que aceitei cuidar de você foi Bernardete. Ela te levou para dentro da corte como aprendiz, onde ninguém procuraria." Clara levou as mãos ao rosto. Tudo fazia sentido agora. Os olhares tortos, o silêncio de Bernardete, o nome omitido e o medo constante de algo que ela nunca entendeu. "E por que agora? Por que me chamar aqui?" perguntou com lágrimas nos olhos. O almirante se aproximou. "Porque o segredo não é mais seguro. A carta costurada no vestido. Você a encontrou, não é?" Clara hesitou, então assentiu. "É um manifesto, escrito por um grupo de oficiais que quer abolir a escravidão, com ou sem o imperador. Isabel está do nosso lado, mas há forças dentro da corte que querem silenciar tudo, e você, minha neta, está no meio." "Eu não quero estar," ela murmurou. "Eu só sei costurar. Você sabe muito mais do que isso, Clara. Sua mãe era filha de sangue nobre e amor proibido. E você
É a costureira que pode rasgar os fios podres do império. Naquela mesma noite, Miguel Sanches vigiava a entrada leste do palácio. Já havia decidido, não entregaria Clara, mas antes que pudesse agir, uma figura se aproximou dele com uma pistola oculta sob o casaco. Miguel Sanches? Em nome de Sua Majestade, você está preso por traição e vazamento de documentos confidenciais. Era o capitão Ferraz, o braço direito do ministro. Miguel foi algemado, mas antes de ser levado, gritou para o vento: Clara, corra, não confie em ninguém. No alto da varanda, Clara ouviu o grito e entendeu. O palácio estava prestes a desmoronar, não pelos alicerces, mas pelas mentiras entrelaçadas em seus salões. Ela sabia o que tinha de fazer: voltar ao ateliê, recuperar o segundo vestido, o que levaria à mensagem final, e entregar com suas próprias mãos a verdade à única mulher capaz de mudar o destino do país, a princesa Isabel. Clara correu pelos corredores escuros do palácio com o coração batendo no pescoço. A última coisa que ouvira fora o grito de Miguel sendo levado à força. Ela precisava sair dali. E rápido. Seu destino era claro: o ateliê, onde o segundo vestido, o verdadeiro, o que escondia o manifesto completo, estava escondido sob o falso fundo do armário da costura. A mensagem era clara: ele precisava ser entregue à princesa Isabel sem intermediários. Mas ela não estava sozinha. Vozes ecoavam pelos corredores, botas marchavam em sua direção e os olhos da noite observavam pelas tapeçarias. Ela entrou no ateliê e trancou a porta com um gancho de madeira. As outras costureiras haviam ido dormir. Clara caiu de joelhos, abriu o fundo do armário e puxou a caixa de madeira que escondia o vestido de veludo negro. Ali estava o manifesto, escrito à mão, em letras pequenas, mas corajosas. Se a liberdade não for proclamada pelos reis, será tomada pelos braços dos homens. Ela não tinha tempo para emoção. Dobrou o tecido, prendeu a mensagem dentro da cintura interna do vestido e a costurou em segundos, com precisão cirúrgica. Não podia errar. Bateu à porta do fundo da cozinha, onde o velho jardineiro, seu Baltazar, fumava seu cachimbo. Preciso sair agora. Tem alguém me esperando do lado de fora, na estrada imperial. Você se meteu com a gente de farda, não foi? Murmurou ele, com olhos que sabiam demais. Eu me meti com a verdade, respondeu Clara. Baltazar tirou o molho de chaves do avental, destrancou a porta e disse: Vai, mas corre como se a sua vida dependesse disso, porque depende. Clara atravessou os jardins da corte com o vestido nos braços, coberto por um pano de estopa. Chegou à estrada imperial e ali, na sombra de uma árvore centenária, uma mulher de véu a esperava. Clara Amarante? Sim. Quem é a senhora? A mulher tirou o véu devagar. Era a irmã Laurinda, ex-companheira de convento de sua mãe. Nos olhos dela havia algo que Clara jamais vira em outro ser humano: memória. Laurinda estendeu um envelope lacrado. Sua mãe me entregou isso antes de desaparecer. Pediu que só fosse entregue quando o nome dela surgisse no palácio de novo. Clara pegou o envelope. Reconheceu a caligrafia de imediato. Era dela. Minha filha Clara, se estás lendo isso, é porque já sabe que tua vida nunca foi comum. Eu te amei desde o primeiro suspiro, mas fui impedida de criá-la por uma ordem mais forte do que a justiça: o medo. Mas tu herdaste mais do que agulhas. Herdaste o fio da coragem. A carta seguia por 3 páginas, relatando como Amália havia sido perseguida, o amor pelo pai de Clara, a tentativa de fuga e, por fim, a entrega forçada da filha aos cuidados da corte. Mas o final era o mais devastador. O homem que te escondeu era também o homem que me destruiu.
Rafael D. não é teu salvador, é tua ruína disfarçada de proteção. Cuida do que entregas a ele, porque um dia tudo que ele protege será virado contra ti. Clara sentiu o mundo ruir. Na prisão militar, Miguel estava amarrado a um tronco, mas não por muito tempo. Um oficial entrou e, sem uma palavra, cortou as cordas. Tua avó mandou dizer que o tempo acabou. Se quiser salvá-la, corre. Avó? A Marquesa de Resende. Ela sabe quem Clara é e está do lado dela. Miguel correu noite adentro. Clara voltou à estrada, agora sem saber em quem confiar. Estava prestes a entregar o vestido e a mensagem a Rafael D. Disse como combinado, mas agora sabia. Ele era tanto inimigo quanto aliado. Um homem entre sombras, e no momento em que se aproximava da carruagem do almirante, ouviu um estalo atrás de si. Era Dona Bernadette, com um revólver na mão. Você não sabe o que fez, menina. E a senhora? Quem realmente é? Bernadette sorriu amargo. A mulher que escondeu você por 20 anos, mas que também vai terminar o que começou. Clara encarava Dona Bernadette sob a luz amarelada do lampião pendurado na árvore. O revólver nas mãos da velha costureira tremia, não por hesitação, mas por uma emoção que Clara não sabia nomear. Mágoa. Eu confiei na senhora, exclamou Clara, a voz embargada. Você me criou, me escondeu, me ensinou. Eu a escondi porque tinha uma dívida com sua mãe, respondeu Bernadette, os olhos molhados. Mas eu também perdi tudo por causa dela. Você sabe o que é viver 20 anos costurando para mulheres que cuspiriam em mim se soubessem quem eu era? Clara deu um passo à frente, desafiando o cano da arma. Quem é você, Bernadette? A velha abaixou levemente a mão. Fui criada do pai de Amália. Amiga dela, mais que amiga. Fui quem a ajudou a fugir com o homem que amava. E fui quem enterrou esse mesmo homem quando o mataram. Levei você no colo até essa maldita corte. Mas ao invés de me agradecerem, me jogaram nas sombras da costura, onde ninguém me veria. Foi o preço pelo seu silêncio. Clara deixou as lágrimas escorrerem. A senhora teve escolha. Eu não. Nem você tem agora. Bernadette levantou o revólver novamente. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, um disparo ecoou da floresta. Bernadette caiu de joelhos. Miguel corria para Clara, ofegante, com a pistola fumegante na mão. Ela vai viver, disse ele, abaixando-se para verificar o ferimento no ombro. Mas você precisa sair daqui agora. O almirante vai usar você como moeda de silêncio. Eu já sei de tudo, Miguel. Minha mãe, o manifesto, o vestido e o que Rafael D. fez com ela. Então sabe que ele não vai permitir que você saia viva com essa carta. Clara assentiu, mas os olhos dela já não tinham medo, tinham fúria. Na manhã seguinte, o salão de baile da corte estava preparado para uma cerimônia nobre. Era o aniversário da princesa Isabel, e todos os olhos estavam voltados para a apresentação do vestido negro, criado em sua homenagem. O salão estava repleto de autoridades, ministros e membros da realeza. O almirante Rafael D. sentava-se ao lado do bispo de Petrópolis, conversando com aparente serenidade. E então Clara entrou, trajando o vestido de veludo negro. O salão silenciou. Ela caminhou lentamente até o centro, subiu ao pequeno palanque onde ficavam as modelos, e ao invés de girar como era costume, ela puxou as costuras do vestido com um estilete escondido. Do forro caiu o manifesto. O papel deslizou até os pés do príncipe consorte. Isabel se levantou com as mãos à boca. O silêncio virou tumulto. O manifesto foi recolhido por guardas. Rafael D. se levantou, gritando ordens, mas Isabel ergueu a mão. Ninguém toca nela. Clara, ainda no palanque, fitou o almirante com firmeza. Eu sou filha de Amália de Sá, e vocês tentaram apagar o nome dela da história. Hoje, devolvo à princesa aquilo que minha mãe foi proibida de entregar.
Isabel se aproximou, segurando as mãos da jovem. Coragem não se herda pelo sangue, mas pelo exemplo. Sua mãe teria orgulho de você, Clara. O salão da corte, antes ressoando apenas com música e riso, agora pulsava com tensão. O Manifesto Libertário, revelado diante de todos, causara um escândalo sem precedentes. O almirante Rafael de Sá, tenso e acuado, tentava conter o estrago com palavras vazias. Alteza, isso é um golpe. A costureira agiu sob influência. Essa peça foi sabotada. Mas Princesa Isabel o silenciou com um só olhar. A única sabotagem aqui, almirante, é a que vocês vêm cometendo contra a liberdade deste país. Um murmúrio percorreu o salão. Algumas senhoras desmaiaram teatralmente. Um ministro deixou cair a taça de vinho. Clara desceu do palanque sem dizer uma palavra. Agora era Isabel quem conduzia o fio da história. Levem-nos sob custódia. Quero uma investigação completa, ordenou a princesa aos guardas. E protejam esta moça com a própria vida. Rafael tentou protestar, mas os soldados já o cercavam. Antes de ser levado, ele olhou para Clara. Você não faz ideia do que acabou de começar. Ela retribuiu o olhar. E o senhor não faz ideia de onde termina. Horas depois, Clara estava no gabinete pessoal da princesa, sentada diante de uma xícara de chá. Ainda sentia o coração correr, mas agora havia outro sentimento tomando forma. Alívio. Isabel lia o manifesto com olhos úmidos. Sua mãe foi uma mulher extraordinária, e agora vejo que a filha também é. Eu só queria saber quem eu era, respondeu Clara. Não sabia que isso mudaria tudo. Mudou. E agora precisamos falar sobre o que vem depois. Clara franziu a testa. Depois? Isabel se levantou, caminhando até a estante onde repousavam livros raros e documentos do Império. Você conhece o nome Helena Nóbrega? Não. É a líder de um grupo secreto de mulheres libertárias, abolicionistas e costureiras. Elas atuam em cortiços, conventos, vilas operárias e estão precisando de alguém como você, que saiba bordar e também falar. Clara arregalou os olhos. Quer que eu trabalhe com elas? Quero que as lidere. Enquanto isso, Miguel Sanches era libertado da prisão por ordem da própria princesa. Recebeu um novo uniforme, com insígnias douradas, mas não o vestiu de imediato. Procurou Clara no jardim de hortênsias, onde ela costurava ao pôr do sol. Você salvou o país inteiro com uma agulha, ele disse. Só fiz o que minha mãe começou. Miguel se ajoelhou diante dela, com os olhos marejados. Quero caminhar ao seu lado, onde for, se ainda me quiser por perto. Clara o olhou, enternecida. Não quero ser salva, Miguel. Quero ser ouvida. E se você souber escutar, então, venha. Eles se abraçaram sob o céu em tons dourados. Fazia 3 semanas desde o escândalo do salão. O nome de Clara Amarante corria discretamente entre os salões da aristocracia, como o de uma jovem ousada demais para seu lugar. Mas para o povo das ruas e os grupos de resistência, ela se tornara símbolo de coragem. Naquela noite, Clara não estava costurando para damas de luxo. Estava infiltrada num dos salões privados da casa do Barão de Campelo, um dos maiores proprietários de escravos do Império, e também financiador de redes de repressão contra abolicionistas. Disfarçada como bordadeira de mantos litúrgicos, ela ouvia atentamente atrás da cortina de veludo. Cada palavra sussurrada pelos nobres ali era um fio de ameaça costurado contra a liberdade. O manifesto foi interceptado, mas a vadia costureira escapou, dizia um deles. O Rafael caiu, porque subestimou a própria neta. Agora precisamos agir direto contra a princesa, cochichou outro. Clara gelou. Aquilo não era apenas resistência à abolição. Era conspiração contra a sucessora do trono. Ela anotava tudo mentalmente, aguardando o momento certo para sair. Mas então, uma voz conhecida ecoou pela sala.
Não se preocupem. A peça que vamos usar contra Isabel já está dentro da guarda real. Ela reconheceu. A voz era de Capitão Ferraz, o mesmo que havia prendido Miguel. Enquanto isso, Miguel Sanches, já reabilitado, era convocado a uma reunião discreta com a Marquesa de Resende, avó legítima de Clara por parte de mãe. A idosa era poderosa, discreta e envolta em véus de linho fino. A menina Clara me representa e representa Amália. Mas os que caíram com Rafael estão se reagrupando. Ferraz comanda o novo braço secreto do Conselho de Supressão Imperial. E sua missão é calar todos os que apoiam a princesa. E por que eu? Perguntou Miguel. Porque você é o único em quem ela confia. E porque um traidor está dentro da guarda, no seu próprio círculo. Miguel sentiu o sangue gelar. Clara escapou do salão do barão com um pequeno recorte de papel escondido entre os tecidos. Nele, a lista de nobres que estariam na reunião secreta de Ouro Preto, onde seria decidido o apoio ou não à princesa Isabel, ou a uma possível substituição por um primo imperial simpatizante dos senhores de escravos. Naquela noite, ao encontrar-se com Miguel em um esconderijo da Irmandade de Costureiras, Clara revelou: Ferraz não caiu com Rafael. Está mais forte e planeja atacar Isabel, por dentro da guarda. Miguel assentiu. Eu fui avisado e já sei quem é o traidor. Quem? Ele engoliu em seco. É o Coronel Brandão, o homem que me treinou, o padrinho do seu batizado. Clara recuou, chocada. Ele me ensinou a segurar agulhas. Foi ele quem me levou até Bernadette pela primeira vez. E é ele quem vai tentar tirar a sua vida se souber o que você já ouviu hoje. E aí, essa revelação te surpreendeu? Então mostre que está com a gente. Curta este episódio agora mesmo. Se inscreva no canal para seguir essa história até o fim. Comenta aqui de onde você está assistindo e o que você acha que Clara deve fazer com a lista dos conspiradores. E compartilhe com quem ama histórias de espionagem, segredos e heroínas que mudam o jogo. As carruagens subiam lentamente as ladeiras íngremes de Ouro Preto, antiga capital colonial, e agora palco de reuniões discretas da elite imperial. Era noite, mas as janelas da antiga Casa dos Sete Arcos estavam todas iluminadas. Lá dentro, senhores de terras e generais planejavam um golpe contra a sucessão real. Clara via tudo de longe, observando pelas sombras da sacada de uma pensão popular, com um véu cobrindo seus cabelos e uma carta costurada na barra da saia. Temos uma chance, murmurou Miguel ao seu lado. Entregarmos essa lista à princesa antes do fim da semana, ela poderá denunciar os traidores antes que o Senado os aprove. E se descobrirem que estamos aqui? Clara perguntou. Então estamos mortos, mas morreremos do lado certo da história. Naquela mesma madrugada, enquanto Clara dormia em um pequeno quarto com cheiro de cravo e fumaça, uma batida sutil soou à porta. Ela abriu, ainda sonolenta, e ali estava Dona Bernadette, com o ombro enfaixado e o olhar mais suave do que nunca. Vim te ajudar, menina. A senhora devia estar se recuperando. Me recuperar de quê? De uma vida inteira de medo? Não, eu vim consertar o que destruí e te dar algo que nunca tive coragem de mostrar. Ela estendeu um envelope grosso, lacrado com cera vermelha. Clara o abriu. Dentro, um bilhete de sua mãe e uma fotografia inédita. Nele, um homem negro, sorridente, segurava uma bebê recém-nascida. Esse é seu pai, sussurrou Bernadette. Ele era mais do que um carteiro. Era um mensageiro de esperança entre os quilombos. O nome dele era Josué Amarante, e ele deixou algo para você. Do fundo da sacola, Bernadette tirou um medalhão com uma pequena engrenagem costurada no centro. Ele dizia que a liberdade era como costurar à mão, ponto por ponto. Leve isso com você. Clara segurou o objeto como se fosse o próprio coração.
E naquele momento, a dor virou força. Enquanto isso, no salão de reuniões da Casa dos Sete Arcos, o capitão Ferraz apresentava um novo plano aos conspiradores. A princesa estará na Catedral de São Francisco na sexta. No momento do sermão, haverá uma distração, e um dos nossos atiradores cuidará do resto. E quanto à costureira? Perguntou o coronel Brandão. Já estamos no rastro dela. Se aparecer, ela costurará seu próprio sudário. Mas o destino adora fios soltos. Na tarde seguinte, enquanto Clara caminhava pelas vielas de Ouro Preto para entregar a lista à intermediária da princesa, ouviu uma música vindo da Praça Central. Era tocada por um grupo de homens negros, entre eles um rosto que a fez parar de respirar. O homem a fitou. Clara? Ela levou a mão à boca. Caiu de joelhos. Pai, Josué Amarante estava vivo. Se essa reviravolta te arrepiou, então agora é a sua vez de agir. Deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal para continuar acompanhando essa saga até o fim. Comente de onde você está assistindo e o que achou do retorno de Josué. Compartilhe com alguém que ama histórias onde o impossível acontece e a coragem vira herança. Clara tremia diante do homem que julgava morto. Ele, por sua vez, estava em choque, com os olhos marejados e as mãos firmes, como as de um artista. Josué, é você mesmo? Sussurrou ela, tocando o rosto dele como se fosse de vidro. É. E você tem o rosto da sua mãe. Eles se abraçaram ali mesmo, na praça, cercados pela música e pelo cheiro do fogão de rua. O tempo se desmanchou no calor daquele reencontro. Eu vi seu corpo ser levado. Mamãe acreditou que o tinham matado, disse Clara, emocionada. Josué assentiu. Eles tentaram, mas um dos meus irmãos de Quilombo me tirou da cela à noite. Fugi para a Bahia e de lá para os sertões, onde vivi escondido por anos. Me disseram que Amália havia sido morta, e você levada para longe. Ela morreu acreditando que você tinha sido assassinado. Josué engoliu seco. Então, segurou o medalhão que ela usava no pescoço, o mesmo que ele deixara anos antes. O que fizeram com nosso amor foi um crime, mas o que farão com Isabel será um massacre. Clara e Josué se refugiaram naquela noite em uma antiga oficina de costureiras libertárias, onde estavam escondidas peças codificadas para serem distribuídas aos aliados da princesa. Lá conheceram Helena Nóbrega, a mulher que Isabel havia citado semanas antes. Temos 48 horas, explicou Helena. O atentado será na missa de sexta-feira. Ferraz já posicionou 3 homens na cúpula da igreja. Clara abriu o recorte com a lista dos conspiradores. Aqui estão os nomes, os endereços e os códigos usados para a identificação. Isso muda tudo, murmurou Helena. Mas precisamos de alguém infiltrado. Josué se levantou. Eu posso, conheço as ruas, conheço os soldados, mas alguém precisa levar essa informação até a princesa. Com urgência. Todos olharam para Clara. Ela assentiu. Vou pessoalmente até o convento onde ela estará hospedada antes da cerimônia. No caminho para o convento, Clara cavalgava com Miguel a seu lado, agora totalmente leal à causa. Enquanto cruzavam a Serra do Caraça, ela contou sobre Josué, sobre a fotografia, sobre o manifesto e sobre a fúria que agora se transformara em missão. Ao chegarem ao portão do convento, foram recebidos pela irmã Laurinda. A princesa já os espera. Ela mandou bordar o nome da sua mãe num manto de linho branco. Disse que nenhuma alma justa merece ser esquecida. Clara entrou na capela com lágrimas nos olhos. Alteza, disse curvando-se. Nada de títulos aqui, Clara. Hoje somos apenas mulheres lutando pela mesma luz. No dia seguinte, a Catedral de São Francisco estava lotada. A princesa Isabel entraria ao meio-dia. Mas no alto da torre, os conspiradores já estavam posicionados. Miguel, Josué e outros infiltrados do grupo de Helena
Haviam assumido postos estratégicos. E quando o primeiro tiro ecoou, foi interceptado por Miguel, que derrubou o atirador com um golpe certeiro. O segundo homem fugiu, mas foi detido por Josué antes de chegar à escadaria. A multidão em pânico não viu os bastidores. Viu apenas a princesa se manter firme no altar, olhando para Clara no fundo da nave. Depois do sermão, Isabel segurou as mãos de Clara e anunciou: "Em nome da liberdade e da coragem bordada por tantas mulheres, eu declaro: a escravidão será abolida. E nada, nem ninguém, impedirá isso." O povo aplaudiu, chorou, vibrava como se estivesse nascendo um novo país. A tentativa de assassinato da princesa Isabel correu como pólvora entre os corredores do império. Em poucas horas, nomes que antes eram sussurrados em conluios tornaram-se alvos públicos de investigação. Os jornais estampavam em letras garrafais: "Conspiração na corte. Costureira impediu atentado à sucessora do trono." Clara lia em silêncio, sentada na biblioteca do convento, o jornal manchado de tinta fresca. Ao seu lado, Miguel revisava uma lista com nomes que seriam ouvidos em inquérito, e Josué, já reconhecido como sobrevivente, agora era tratado como herói nacional pela resistência negra organizada nos quilombos. O país inteiro começava a ver Clara não apenas como a jovem que costurava vestidos, mas como aquela que remendou o coração de um império dividido. Mas o jogo político não havia terminado. Dias depois, no Palácio Imperial do Rio de Janeiro, o Senado reunia-se para a audiência de Rafael de Sá. O velho almirante, de aparência abatida, permanecia em silêncio enquanto os senadores liam o manifesto, a lista de conspiradores e as cartas de Clara e Amália. O juiz Moro encarou: "O senhor tem algo a declarar?" Rafael ergueu os olhos. "Só que tudo isso começou com um erro, um amor proibido. Eu tentei corrigir aquilo como um homem de farda, não como um avô, e por isso perdi tudo." Clara estava presente, sentada nas galerias. "Não perdeu tudo", disse em voz baixa, mas audível. "Perdeu apenas o controle. Porque o amor da minha mãe nunca foi um erro. Foi uma semente." Rafael a fitou. Pela primeira vez, sem arrogância, sem defesa, somente com culpa. A sentença foi declarada: prisão perpétua em regime militar domiciliar. Não pela conspiração, a qual ele não liderou, mas pelo encobrimento de crimes, pelo silêncio e pela cumplicidade ao longo de 2 décadas. A multidão do lado de fora da Câmara celebrou com palmas e lágrimas. Clara não chorou. Ela saiu pelas escadas do palácio com passos firmes. Isabel a esperava. "O império é velho, Clara, mas graças a você, ele pode ter um fim mais digno." "Eu não queria ser símbolo de nada", ela respondeu. "Só queria entender minha história. Agora você a costura para o futuro." Em 13 de maio de 1888, Clara estava ao lado de Isabel quando a Lei Áurea foi assinada. Não usava vestidos nobres. Usava um manto branco bordado com os nomes das mães que tiveram filhos arrancados pela escravidão. Na altura do coração, o nome Amália brilhava em fios dourados. Miguel segurava sua mão. Josué, ao lado, erguia o medalhão como quem fecha um ciclo. A multidão gritava nas ruas. E quando o pergaminho foi assinado, Isabel voltou-se para Clara. A sua agulha valeu mais que 1000 espadas. 5 anos se passaram desde a assinatura da Lei Áurea. O Brasil era outro, ainda desigual, ainda ferido por séculos de opressão, mas com novos fios sendo tecidos nas ruas, nas escolas, nos campos e nos corações. Clara Amarante não era mais apenas a costureira da corte. Era agora Clara Amarante de Sá e Nóbrega, fundadora da Casa das Agulhas Livres, uma rede de oficinas e escolas que ensinavam costura, leitura e liberdade a meninas negras e mestiças por todo o país. Seu nome era lido em jornais
e proclamado em rodas de conversa como um símbolo da resistência que não gritou, mas costurou a liberdade com paciência e coragem. Em uma manhã clara, ela costurava no alpendre de sua casa em Paraty. Ao seu lado, Miguel lia uma carta enviada de Ouro Preto, agora transformada em Centro Cultural Abolicionista. Helena vai abrir uma nova casa de ensino, disse ele, e quer nomear uma ala em homenagem a você. Não, diga a ela para nomear em homenagem à minha mãe. Miguel sorriu. Você ainda costura como se cada ponto carregasse o mundo, e carrega. Do quarto ao lado, os passos apressados de uma criança fizeram Clara olhar para trás. Mamãe! Gritou Josuezinho, de olhos vivos como os do avô. Posso ajudar a bordar hoje? Ela riu, abriu espaço ao lado dela. Pode, meu amor. Mas primeiro, me diga, o que se escreve aqui? Ela apontou para a bainha do tecido, onde estava escrito em letras bordadas. Nenhum silêncio dura para sempre. Dele soletrou com dificuldade, mas acertou. E então juntos começaram a bordar o nome de uma nova aluna que chegaria naquela semana. Em uma cerimônia simples na antiga catedral, onde a tentativa de atentado quase mudou a história, foi inaugurado um painel, em memória de todas as mulheres que costuraram a liberdade em silêncio. Clara Amarante, símbolo da agulha que virou espada. Diante do painel estava Josué, já velho, de olhos marejados. Ao seu lado, Miguel, Helena, irmãs da Irmandade Libertária e dezenas de meninas negras segurando agulhas como quem segura a própria história. Clara não estava ali. Ela agora morava nas páginas dos livros, nas paredes das escolas, nos panos simples que vestiam meninas que antes estavam nuas de futuro. E assim termina a história da mulher que bordava para a realeza e que costurou uma revolução ponto a ponto no coração de um império. Se esse final te emocionou, faça parte da nossa corrente de memória. Curta este vídeo para homenagear todas as mulheres da nossa história. Se inscreva no canal para mais contos históricos, cheios de alma e coragem. Comente de onde você nos acompanha e o que mais te tocou nessa história. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a liberdade também se borda.